Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. A sessão na Câmara de Vereadores aqui de Votuporanga já começou. Hoje, nenhum projeto de lei deve ser analisado. Os parlamentares vão fazer uso da tribuna para debater alguns assuntos, como fazem nesse momento. É quarta-feira, 9 de agosto. Confira os destaques de hoje. 7 em cada 10 brasileiros não sabem como está o nível de colesterol, mas deveria. Colesterol elevado pode desencadear muitos problemas cardíacos e até AVC. Você gosta de cultivar plantas em casa? Vamos mostrar como ter a suculenta que ajuda a deixar o ambiente mais bonito e não é tão difícil de cuidar. Tem ainda dicas de como você pode economizar energia. Vamos mostrar que tem gente investindo na energia solar, mas que também é possível diminuir o consumo com algumas atitudes sustentáveis. Tudo que foi notícia nesta quarta-feira em Votuporanga e região, você também vê aqui a partir de agora. E abrimos essa edição com uma excelente notícia. Os Correios confirmaram que desde o dia 1º de agosto, os bairros novos de Votuporanga estão sendo atendidos pelo serviço de distribuição em casa. A entrega de correspondências, cartas, faturas, boletos e mensagens ocorre regularmente, embora não seja de forma diária. Já a retirada de encomendas, pacotes, mercadorias, continua como para toda a população. Tem que ser retirada lá no centro de distribuição, que fica na rua Tocantins, 3220, uma excelente notícia, né? E você, sabe qual que é o nível de colesterol no seu sangue? 7 de cada 10 brasileiros não faz a menor ideia, mas a gente deveria saber, viu? Porque o colesterol alto está diretamente ligado à maior parte dos casos de ataques cardíacos e também de AVCs. Edivaldo tem 40 anos e está com o colesterol bem alto. O médico pediu para fazer uma dieta, cortar algumas alimentações, só que eu não levei muito a sério, né? O tratamento só começou há 15 dias. Ele resolveu buscar ajuda depois de sentir tontura, cansaço e formigamentos. Dá até para dizer que ele teve sorte, porque muitas vezes o colesterol alto é uma doença sem sintomas e as consequências podem ser graves. O colesterol ele é uma gordura que fica circulando pelas artérias no sangue e pode provocar o entupimento de artérias e, consequentemente, infarto e derrame. Quase um quarto dos brasileiros tem colesterol alto, segundo um levantamento do Ministério da Saúde do ano passado. O índice é maior em pessoas com idades entre 55 e 64 anos. 4 de cada 10 pessoas nessa faixa etária têm a doença. Pizza com bastante queijo, coxinha, salgados. Esses alimentos muito ricos em gorduras e carboidratos são vilões do colesterol. Por isso, quem quiser manter a saúde deve evitar esse tipo de comida e consumir mais verduras, legumes e castanhas. Outros fatores também alteram o colesterol. Quem tem algum parente próximo, como pais e avós com o problema, tem tendência maior a desenvolver o colesterol alto. Tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas e algumas doenças como cirrose, hipo ou hipertireoidismo também são fatores de risco. Evito fritura, evito muito massa, visando mais a saúde, sempre em primeiro lugar a saúde. É isso aí, realmente a saúde deve estar sempre em primeiro lugar. No Brasil, estima-se que 40% da população adulta possui taxas elevadas de colesterol. Isso de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Manter uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, fibras e grãos, evitar o estresse e praticar exercícios físicos estão entre as medidas preventivas indicadas. E agora vamos dar um giro no Noroeste Paulista para conferir as notícias da região. É o Região em um Minuto. Boa noite, Angélica. Olá, Wender, boa noite. Já está na cadeia de Barretos o homem que matou a facadas um idoso de 78 anos ontem em Olímpia. O aposentado estava sozinho. Da casa dele foram levados 2 aparelhos de televisão e o carro. Quem entregou o assaltante foi a própria irmã. E em Catanduva, 3 homens foram presos ontem por porte ilegal de arma. 2 deles estavam dentro de um ônibus na rodovia Washington Luiz. O outro foi abordado no carro dele. Além dos revólveres, foram apreendidos 50 porções de cocaína
E os suspeitos vão responder, além do porte ilegal de arma, por tráfico de drogas e associação ao tráfico. O gerente de uma loja de produtos agrícolas foi preso pela DIG de Rio Preto pelo crime de receptação de defensivos roubados de um caminhão. A detenção ocorreu quando ele estava prestes a comercializar 44 galões dos produtos avaliados em R$180 mil. A empresa proprietária da carga descobriu que parte dos defensivos estavam sendo colocados na venda pela internet. Os policiais agora tentam identificar quem estava envolvido na compra dos produtos roubados. Daqui a pouco eu volto, Wender, até já! Até daqui a pouco, Angélica. E passam bem os 2 idosos que ficaram feridos em um acidente hoje de manhã na rodovia Péricles Bellini, no trevo de acesso a Parise. De acordo com a polícia, eles seguiam de carro pela rodovia no sentido Votuporanga Cardoso quando foram atingidos por outro veículo que tentava cruzar a pista. O motorista de 63 anos e a passageira de 77 tiveram apenas ferimentos leves e foram socorridos para a Santa Casa de Votuporanga. No outro carro estava um homem de 36 anos que não ficou ferido. A polícia vai investigar as causas do acidente. Vamos falar agora de plantas. Você gosta de cultivar planta aí na sua casa? Já conhece as suculentas? A nossa equipe foi a Álvares Florense para saber um pouco mais sobre essas plantinhas consideradas comuns, mas também bem curiosas. Você com certeza já viu plantas como essas em algum lugar, né? É que elas são até bem populares, apesar de poucos saberem seus nomes originais. A Gisele tem um viveiro na cidade e há cerca de 1 ano trabalha com suculentas, além de outras culturas. As suculentas hoje têm uma procura bem grande por conta do cultivo dela, que é bem fácil de estar cultivando, né? E existe mais de 5 mil espécies e a gente fala que o cacto é priminho da suculenta, né? Que então é da mesma família e é uma imensidão de espécies diferentes. Uma de suas principais características é sua folha gordinha, capaz de armazenar água. Como elas são nativas de local muito seco, que não tem muita chuva, então elas armazenam água nas suas folhinhas, no seu caule. Então a rega dela é uma vez semanal. Então é onde o pessoal gosta bastante dela por conta de aguar uma vez por semana. E olha, existem muitos tipos de suculentas, inclusive esta daqui que chama crásula e é considerada da fortuna. Esta daqui eu vou levar para minha casa. Thelma resolveu mudar de vida e hoje se dedica ao ateliê que criou, onde além de vender seus trabalhos com suculentas, também as cultiva. A suculenta, ela proporciona, que foi o que me chamou a atenção, é a multiplicação delas. E por que eu escolhi suculenta? Porque eu comecei a perceber que eu conseguia multiplicar essas plantas. E essas plantas, elas são interessantes porque elas não requerem muita água. E nós estamos vivendo um período que, se você for pensar, quanto mais água você gasta, mais água o planeta está ficando sem, né? Então, eu acho assim que para uma região como a nossa, que é bem seca e tudo mais, né? Eu acho que a suculenta, ela tem tudo a ver, suculenta e cactácea, né? Porque eu também tenho cactos, né? Eu trabalho com cactos. Como não exigem cuidados frequentes, elas têm sido também as queridinhas para decoração de ambientes internos. O público cada vez aumenta mais, porque todo mundo quer aquele cantinho verde em casa, mesmo que não tenha um espaço grande, é onde vem a procura da suculenta e dos cactos, né? Pela facilidade e por ser uma planta um pouco menor. O mercado de flores, ele é um mercado que ele é muito... apesar de no Brasil ele não ser como em outros países, como a Europa, por exemplo, o consumo de flor é muito grande, Estados Unidos e outros, até mesmo países vizinhos aqui, a Argentina, tem um consumo per capita de flor maior. Mas eu acho que as pessoas hoje, em função da consciência ambiental, elas estão tentando levar um pouco de verde para dentro de casa. Cidades maiores como São Paulo, tudo isso é muito mais evidente, né? É muito mais... assim, as pessoas têm muito mais essa necessidade. Mas aqui a gente percebe também, tanto que os supermercados já estão trazendo plantas para vender. Então, você percebe que as pessoas estão levando verde para dentro de casa, né? E aí pode levar um pouco também de verde com arte, né? Leva um vaso, mas leva um vaso com uma composição diferente e tal. E quanto ao custo, será que são caras? Depende muito, né? Porque as suculentas, as que vendem no mercado, são plantas assim que... É um preço bastante acessível, não é um preço caro.
né? Tem algumas que são raridades e tudo mais, mas isso daí é época, porque o que impera mesmo é o Lambra, né? Que é o grande mercado produtor, né? Onde sai tudo. Acho que, sei lá, tem Atibaia, tem outros centros também de produção de flores. Mas as suculentas mesmo, acho que o mercado vem fortemente de Olambra, que é o que domina, né? E no final, todo o trabalho compensa. Amor pelas plantas, né? Que a gente vai se apaixonando e cada vez você quer ter mais, até onde a gente chegou no viveiro. E aí, de repente, eu comecei a trabalhar mais com essa questão que agora eu estou vivendo mais aqui na chácara e acho que é uma atividade que combina direitinho, né? Já começou a sessão da Câmara de Vereadores de Votuporanga. Por conta do feriado de ontem, ela foi transferida para hoje. Os vereadores não vão analisar nenhum projeto. Eles, nesse momento, já usam a tribuna para falar sobre alguns assuntos e repercutir a festa dos 80 anos de Votuporanga, que comemoramos ontem. Amanhã, 7h30 da noite, a TV Unifev transmite a sessão na íntegra. E no próximo bloco vamos falar da qualidade do ar, que está cada vez pior aqui na região. E também mostrar como atitudes simples podem ajudar a diminuir o que você gasta com energia aí na sua casa. É daqui a pouco. Ao publicar hoje no Diário Oficial da União a sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, o presidente Michel Temer também permitiu o aumento do salário mínimo para o ano que vem. Seguindo o projeto, o valor que atualmente está fixado em R$ 937 passa a ser de R$ 979. E depois de uma quarta que fez a gente esquecer o inverno, a máxima hoje afinal foi de 35 graus, a quinta-feira promete ser bem parecida. Nada de frio por aqui, como a gente vai ver com a Inaí. Boa noite, Inaí. Olá, boa noite. A gente começa a previsão já com um alerta. É que, segundo o portal Clima Tempo, amanhã a umidade do ar deve ficar bem baixa, em torno de 19%, o que coloca Votuporanga em estado de alerta. O indicado é hidratar bem o corpo e evitar atividades físicas no meio do dia. A quinta-feira deve ser de calor e os termômetros devem ficar entre 18 e 37 graus. Em Rio Preto, sol entre algumas nuvens, ainda sem chance de chuva. A mínima prevista é de 18 e a máxima de 34 graus. Já na capital, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite promete ser nublada com possibilidade de garoa. A mínima prevista é de 14 e a máxima de 21 graus. Uma ótima noite a todos, a gente se vê amanhã. E esse tempo seco, afinal são mais de 60 dias de chuva, sem chuva, também impacta no consumo da energia. Como os reservatórios estão bem baixos, a gente paga mais caro para receber energia em casa. Esse mês a bandeira está vermelha, mas mesmo assim dá para reduzir o gasto com essa conta aí em casa. Tem gente que está recorrendo para a energia solar para não levar um susto no fim do mês e também ser mais sustentável. Apagar a luz quando sair do ambiente é uma atitude que com certeza vai fazer uma grande diferença na hora de pagar a conta de energia. Mas é bom o pessoal se conscientizar ainda mais, porque neste mês a energia deve vir mais cara. No mês passado, vigorou a bandeira amarela e em agosto a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou que a bandeira tarifária será de cor vermelha. Isso significa que aumentará R$ 3 o valor da taxa extra cobrada para cada 100 kW de energia consumida. Uma opção para garantir mais estabilidade na conta de energia elétrica é investir na solar. O Bruno tem uma empresa que atua nesta área. Segundo ele, o sistema pode reduzir em até 95% a energia elétrica em 30 anos. Uma casa que, de repente, com 5 ar-condicionados aí que a gente encontra muito, na nossa região principalmente, que é muito quente, a gente nota que o consumo chega aí em torno até quase R$ 1.000 de energia, né? E a pessoa paga hoje a tarifa mínima, dependendo do padrão que ela é de entrada, então é cerca de R$ 70 por mês. Então é uma grande diferença que com certeza vai agregar um grande valor no imóvel da pessoa, né? O custo de instalação é caro, mas segundo o seu Cazu, que já tem há 2 anos, compensa. Para se ter uma ideia, ele conseguiu reduzir os gastos com energia em R$ 300. Pelo lado financeiro, foi um ótimo negócio, né?
Porque hoje R$22.000 aplicado, ele me renderia em torno aí de R$150, a grosso modo. E, no entanto, com R$22.000, eu fiz um investimento que me gera de energia em torno de R$300, né? E mais, com 50 meses, eu pagarei o meu investimento, né? E terei um sistema para de 25 a 30 anos para que eu possa estar utilizando. Realmente uma economia interessante, né? Mas enquanto não dá para você investir na energia solar, algumas atitudes simples em casa podem ajudar muito a diminuir o gasto com a conta e, consequentemente, aí gastar menos, né? Vamos ver no quadro que a gente preparou para vocês. Tome banho de no máximo 10 minutos. Coloque chave na posição verão para economizar até 30% da energia. Na geladeira, evite colocar alimentos quentes. Abra a geladeira o mínimo de vezes possível. Prefira lâmpadas fluorescentes ou de LED. Apague a luz sempre que sair de um cômodo. Junte a maior quantidade de roupas possível para passá-las de uma vez só. E tire da tomada eletrodomésticos em stand-by, ou seja, aqueles que ficam com aquela luzinha acesa. É cada um fazendo a sua parte, né? Pensando sempre no consumo sustentável de energia. E você usa todos os dados da sua internet? Se consegue alguma sobra, a boa notícia é que foi aprovada hoje a lei que permite ao usuário acumular dados de internet que não foram utilizados. O projeto atualiza a Lei das Comunicações como forma de garantir ao usuário o direito de acumular e usufruir o saldo do volume de dados contratado junto às operadoras. Caso não haja recurso no Senado, o texto segue direto para a Câmara dos Deputados e a gente vai continuar torcendo para que essa lei seja realmente sancionada. E a seguir as informações para você sobre o Enseja, a prova que permite que quem não tem certificado do ensino médio ou do fundamental consiga a conclusão dessa fase escolar. A gente já volta. Estamos de volta com uma nota de utilidade pública. As ruas Chavantes e Carajás do bairro São Cosme tiveram sentido unificado. A partir de agora, a rua Chavantes passa a aceitar veículos no sentido centro-bairro, enquanto que na rua Carajás, bairro-centro. A mudança, segundo a Secretaria de Trânsito, atende uma solicitação dos moradores daquela região da cidade. Se você não tem o ensino médio ou fundamental completo, temos uma oportunidade, viu? Estão abertas as inscrições para o Enseja Nacional, que é a prova que permite essa certificação. Angélica Lima. Olá, o Enseja, que é o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, abriu as inscrições essa semana. A prova permite a certificação para o ensino médio para quem tem pelo menos 18 anos e para o ensino fundamental para quem tem 15 anos. As inscrições podem ser feitas através do site www.ensejanacional.inep.gov.br até o dia 18 de agosto. Angélica Lima para o TV O Jornal. Obrigado, Angélica. Até amanhã. Só reforçando, você pode se inscrever até sexta-feira que vem, às 11h59 da noite, e não paga nenhuma taxa de inscrição. Pelo menos 53% dos brasileiros pretendem gastar menos em agosto. Entre as justificativas para o corte de gastos estão os altos preços, o desemprego, o endividamento e a redução da renda. Os entrevistados citam também o esforço constante de economizar e a intenção de fazer reserva financeira. No bloco anterior, a gente falou da umidade do ar que está baixa e esse tempo seco interfere diretamente no campo. Por lá, o pessoal está precisando encontrar alternativas para garantir o ganha-pão, como a gente vai ver agora na reportagem. Depois de quase 2 meses sem chuva significativa, quem depende da produção do campo sente as consequências. Claudecir planta berinjela e jiló há cerca de 12 anos e está sentindo a diferença. Foi muito seco, né? Foi muito... baixa umidade, né? Devido do frio também, entendeu? O tempo esfriou e a produção é bem baixa, bem pequena a produção. Cai por conta do clima seco, por conta do frio, né? Isso por conta do frio, muito seco, baixa umidade, né? Aborta muita flor das plantas. Influencia bastante. Influencia. E a produção diminui, mas o custo para o agricultor aumenta. Teve que fazer gotejamento, entendeu? Para economizar um pouco no diesel, economizar água, entendeu? Teve que fazer um investimento maior. Toda a produção é vendida para uma rede de supermercados. Para manter o ritmo e atender a demanda, o agricultor precisou fazer alguns investimentos. O custo, a gente teve que aumentar também as plantações, né? Você trabalhava com 10 mil pés de berinjela, tem que plantar 20, entendeu? E tem que aumentar
a plantação para ter o mesmo tanto de produção. Porque a produção cai muito. Então tem que aumentar gasto, a produção acaba sendo baixa. Entendeu? Então tem que aumentar a plantação para você ter o mesmo tanto de produto. Na irrigação por gotejamento, a água cai de forma pontual, por meio de gotas, o que mantém a planta sempre úmida e gasta menos água. Mas apesar dos contratempos, o produtor não desanima. Tá difícil, mas não tem outra coisa para fazer, tem que tocar o barco assim mesmo. Entendeu? Não pode desanimar, né? Não pode, tem que tocar. Né? Até que estiver vendendo, conseguindo encaixar nos mercados, né? Não pode parar. E que vem a tão esperada chuva, né? E olha só, amanhã o Centro de Informações Culturais e Turísticas vai receber um dos encontros da 10ª Jornada Internacional de Mulheres Escritoras. O evento é gratuito e será das 10 da manhã à 1 da tarde, lá na Sala de Cinema Cultural. Nesse ano, o tema a jornada é empoderamento de gênero e a livre expressão das diversidades, literatura das mulheres em gênero, raça e etnia. O encontro tem o objetivo de despertar o interesse pela leitura e também pelo acesso à informação e a troca de experiência entre as autoras. Está imperdível. Para rever as nossas reportagens é só ir em tvunifev.com.br ou no nosso Facebook. Amanhã, 8h15 da manhã, você confere as primeiras notícias do dia no Jornal da Manhã Unifev. Então, uma ótima noite, um bom descanso. A gente se vê amanhã.